punição. E então, vamos passar a palavra a William Jacó, rogando ao mestre que o inspire. Bom, boa noite mais uma vez, meus amigos, amigas que estão aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço, especial para todos, mas em especial para dois irmãos, amigos aqui que estão mais próximos de mim no estado de São Paulo, o Alex e também o irmão Vitor. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai refletir hoje, ainda bem que a Eugênia já disse, que é relacionado ao Boa Nova, porque um tema desse gera medo em todo mundo. Fala, meu Jesus, pecado e punição, a gente não aguenta mais ser punido e a gente não aguenta mais pecar. Então o pessoal olha e fala, me livrai-me do pecado e da punição, e não falar disso, né? Mas a ideia é essa, é refletir sobre esse capítulo, que eu vou confessar para vocês, gente, pandemia, palestra, live, uma atrás da outra, chega um momento que a inspiração para tema novo some, não tem mais o que ser falado, digamos assim. Vou falar disso, daquilo. Olha, aí eu pensei, vou estudar o Boa Nova. E aqui estou trazendo algumas reflexões dele, fazendo conexão, claro, com outras obras, outras referências, não vamos ficar presos só no livro, mas quem eventualmente quiser pegar o livro ou o impresso, eu sou daqueles que gostam do papel, sabe? Esse negócio de PDF, de e-book comigo, eu ainda estou agredindo a natureza com papel, eu sei disso, mas eu preciso me desapegar. Ainda adoro, até porque eu tenho o hábito de, eu não vou nem mostrar para vocês aqui, porque que vira meu livro dá dó. Tem gente que tem ciúme, olha, fala assim, você está agredindo a natureza e o livro, né? Mas assim, que eu sou desses, rabisco, que puxa uma seta, faço bolinha, faço quadradinho. Cada figura aqui no meu livro tem um significado. Aí eu bato o olho e sei. E a ideia é essa, é a gente esmiuçar um pouco o livro. Por que eu faço isso também? Para mostrar para muita gente, quando eu leio algum trecho, primeiro, a beleza da forma como Humberto de Campos, né, escreveu o livro. Chico foi o médium, foi o instrumento, Humberto de Campos, o espírito, que nos trouxe isso que eu chamo de uma obra-prima, né? O Boa Nova é uma obra-prima, assim, é impressionante a riqueza de detalhes que nós temos aqui. E no outro sentido, é para, de certa forma, incentivar quem ainda não leu a ler. Eu confesso, sempre que eu faço, o Alex, que acompanha sempre esse estudo meu aí, está cansado de saber disso, mas que um dos meus arrependimentos, né, depois que cheguei no movimento espírita, que aconteceu há 10 anos, foi ter demorado 7 para pegar o Boa Nova para ler. Então já estava aqui, eu não li todos esses livros aqui ainda, tem uma boa parte ainda falta ler. O Boa Nova era um desses, que ficava ali escondidinho na fila, que eu acho que é um mal de espírita, né? É você ter mais livros do que consegue ler. Normalmente os espíritas, se eles falam assim, não vou comprar mais livro, ele vai demorar uns 3 anos para ler o que já tem. E a gente não aguenta ver uma feira de livro, a gente não aguenta ir num congresso, eu estou com a saudade de congresso, vocês imaginam. E passa lá, viu? Nem precisa ter em promoção, aí, gostou da capa, achou bonitinho. A gente compra repetido às vezes. Lançou edição nova, não, mas eu quero ter essa capa, que essa capa que eu não tenho. Então assim, a gente vai comprando e vai acumulando. Eu demorei 7 anos para pegar esse livro para ler. Então, quem não leu ainda, não façam como eu, né? Já vou aqui dar o meu mau exemplo, que é para não inspirar. Então, assim, quem depois puder ler esse livro, quem já leu, relê. Eu estou fazendo dele o estudo, né, publicamente, depois eu tenho organizado todos esses estudos num canal espírita que eu tenho, chamado William Jacob, Reflexões Espíritas. Enfim, vamos lá então, mas o título, Pecado e Punição, porque aqui Humberto de Campos vai nos trazer com detalhes, de certa forma, do antes, do durante e do depois daquilo que nós chamamos da passagem da mulher adúltera. Que, de certa forma, basicamente, até quem não leu o Evangelho sabe o que aconteceu. Uma mulher foi pega em adultério, e aí chamaram Jesus, era uma pegadinha, né? E vai mandar apedrejar ou não? Vai cumprir a lei de Moisés ou não? Aí Jesus, né, a gente vai ler aqui, mas o bom do Humberto de Campos é isso, é porque ele pega uma passagem que está assim, de passagem mesmo no Evangelho, é uma coisa assim, leu, começou, acabou a história, salvo uma ou outra que os evangelistas deram assim uma esmiuçada maior, e aqui ele vai trazer o que a gente poderia chamar de bastidores do Evangelho. O que antecedeu aquilo? O que aconteceu depois daquilo? Isso é importante. Então, essa é uma das vantagens da gente ter o Boa Nova em mãos.
E aqui vai dizer, então, que Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. O outro ponto interessante, Humberto de Campos ele vai trazendo tantos detalhes que dá para a gente, claro, como eu vou fazer aqui pausas, corta um pouco o raciocínio, mas quem depois pega para ler, assim, faz aí um movimento de recolhimento, faz uma prece tranquila e lê, a gente consegue quase que ir imaginando, quase que desenhando, tamanha é a beleza e os detalhes que ele nos traz. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas se aproximava dele, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Então percebam que aqui vai nos falar que a mulher corria em direção a Jesus, suplicando ajuda. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. William, mas e agora? Quem está certo? O evangelista que fala que a mulher estava lá e chamaram Jesus, ou Humberto Campos, que falou que Jesus estava lá na praça e a mulher foi até ele? Bom, gente, isso é um detalhe que não muda o ponto central da mensagem. Ele não vai brigar se... que o pessoal fica brigando, né? Ah, Jesus estava subindo o monte quando falou aqui. Não, ele estava descendo o monte. Mas não vai brigar também se ele foi até a mulher ou se a mulher foi até ele. O importante é a essência da lição que a gente vai ver mais adiante. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Aí aquela célebre frase, que a gente às vezes até repete isso no dia a dia, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Bom, hoje, depois que a gente já conhece, já decorou isso aqui, a gente olha com certa naturalidade. Fala, faz sentido. A gente só não pratica isso aqui, mas a gente fala assim, faz sentido. Isso aqui na época foi um choque. Porque a lei mosaica mandava apedrejar. Jesus falou assim, eu não vim destruir a lei. Aí ele fala assim, vamos ver então se você não veio destruir a lei. E agora, o que você faz? Só que a lei que Jesus não veio destruir não é a lei mosaica. Moisés, só para terem uma noção, era um legislador. Moisés instituiu 613 leis que, se elas fossem praticadas à risca hoje, olha, não teria condição de ter uma convivência, de certa forma, como nós temos hoje, que não é a convivência perfeita, harmoniosa, mas eu acho que seria muito pior. Então Jesus vem e confirma a lei divina. Mas a lei mosaica, importante para aquele povo que Moisés conviveu, Jesus não veio dizer, porque os homens evoluem, nós amadurecemos, a sociedade muda. E com a mudança da sociedade, as leis humanas se modificam. O que não se modifica é a lei divina. Não existe lei divina, fala, não, peraí, agora Deus mudou de ideia. Já pensou um negócio desse? Deus mudou de ideia. Por isso que a ideia do milagre, como se costuma dizer aí, né, pelos teólogos, o que é o milagre? A gente às vezes fala assim, milagre não existe. A gente repete isso e não para. Por que milagre não existe? Porque milagre, segundo, digamos assim, o que prega algumas religiões, que nós respeitamos, mas discordamos, é a derrogação da lei divina. Então, Deus, num determinado momento, derroga as suas leis por uma força de um santo, de uma pessoa que depois vira santa, e aí produz um milagre pontual. Então, você tem algo sobrenatural, que está acima da natureza. Isso não existe. Por quê? Porque a lei de Deus não pode ser derrogada. Então, tudo que existe está na natureza. Portanto, o sobrenatural não existe. Então, Jesus veio cumprir a lei, a de Deus. William, mas e quando Jesus levita sobre as águas? Isso está fora da lei de Deus? Não, isso acontece, levitação. Quer ver um caso que aconteceu? Arthur Conan Doyle era chamado de o médium que voava. Na verdade, não é o Arthur. Arthur estudou. O Daniel Douglas Home.
O Daniel Douglas Home, ele para mostrar que realmente levitava, ele saiu da janela, isso na época de Kardec, inclusive, ele viveu na época de Leon Denis, enfim, século XIX, início do século XX. Ele saiu de uma janela de um sobradinho e passou para outra janela, levitando tranquilinho, assim. Aí ele fazia apresentações, o pessoal estava lá e eu vou levitar. E ele brincava de levitar. Então, assim, se o Daniel Douglas Home fez, por que Jesus não podia fazer? Então, é só uma questão de estudar realmente os fenômenos da natureza. E aí, voltando aqui à questão, Jesus, ele não derroga a lei divina, ele apenas provoca o quê? Uma reflexão. Então, Jesus, ele faz aqueles que estavam julgando a mulher parar um segundo, porque na ânsia, no impulso, na agitação, no barulho, enfim, o que eles queriam? Apedrejá-la. Jesus é chamado e todo mundo ficou atento. Opa! Dizem que ele é especial, vamos ver mesmo. Jesus só provoca, fala, quem tiver sem pecado, joga a primeira pedra, está autorizado. Aí esse pessoal começou a fazer aquilo que Santo Agostinho propõe na 919A. Análise de consciência. Aí eles começaram a pensar assim, opa, deixa eu analisar aqui. Aí, não posso, joga a pedrinha no chão e vai embora. Então Jesus fez eles refletirem, e isso é importante porque, meus amigos, nós temos que nos imaginar na cena. Porque ora estamos como a mulher, erramos, quem não? E quem não é e quem não será e quem nunca foi julgado. Nós não temos mais as pedras, né? Pelo menos eu não tenho notícia, assim, embora pode ser que aconteça, a gente passar na rua e alguém nos apedrejar, literalmente falando. Mas as pedras mentais, essas aí existem demais. Ora as recebemos, quando alguém nos julga, dá a sentença e nos condena e taca a pedra. Ora nós somos os julgadores. Então é isso que o Alex lembrou. Temos a internet agora, os haters. Então, enfim. E a gente julga e condena por tantos motivos. A gente condena a sexualidade, se a pessoa tem tatuagem, se não tem tatuagem, pronto, é espírito umbralino. Nossa, tem piercing é espírito umbralino. Nossa, torce pro time tal, é espírito umbralino. Tá certo que em termos de futebol, Vasco, quem não torce para o Vasco, realmente eu tenho que concordar que é umbralino. Então, nós vascaínos estamos um patamar superior, é porque a gente sofre um pouco mais do que os outros, aí eu posso falar porque eu tenho lugar de fala em relação a torcer para o Vasco. Então, torcer para o Vasco é uma das provações mais difíceis. O pessoal pensa, Eugênio, que provação difícil na Terra é pegar carrinho de supermercado, que a gente sempre pega o pior, né? Dificilmente você pega um carrinho que tá com as rodinhas alinhadinhas ali, mas é que vocês não sabem o que é torcer pro Vasco. Então, assim, a gente vai julgando, né? Então a gente é julgado, a gente julga. Então, por isso é importante a gente se incluir aqui na lição. Isso aqui não foi trazido por Humberto Campos só para a gente falar assim, mas Jesus era massa mesmo, hein? Jesus era o cara. Jesus, olha, você vê que solução maravilhosa que ele teve. Não, isso aqui foi colocado para a gente se incluir. E para a gente pegar essa lição e falar, opa, quando é que isso aqui fala comigo? Esse é o ponto. E aí, por toda a Assembleia, se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Então, veja, né? Jesus tranquilo foi lá escrever, deixa esse pessoal resolver. Ele não ficou preocupado assim, não, deixa eu abraçar aqui ela, porque daqui a pouco surgiu uma pedra. Ele sabia. Porque, meus amigos, mundo de prova e expiação não tem anjo encarnado, o espírito puro era ele, né? Então ele sabia, olha, que ninguém vai jogar. Então ele vai lá, começa a escrever, e aos poucos, como a gente sabe, o lugar foi ficando aqui. O Diogo, eu sabia que apareceu um vascaíno, sempre aparece. O Vasco tem um projeto de dominação mundial, aonde você fala, aparece. Vai pra você ver. O Diogo já se manifestou, deve ter mais gente aí, viu?
Então o local foi ficando vazio. E aí Jesus olha para a mulher e fala: mulher, onde estão os teus juízes? Aqui tem detalhes importantes. Primeiro que ele não chama assim, pecadora, ou adúltera, criminosa. Ele fala, mulher. Ele não sabia o nome dela. Então, mulher. Onde estão os teus juízes? Não é assim, onde é que está a turma aí? Onde é que está... Ou ele falava muito ali de turba, de multidão. Onde é que está a multidão? Não. O juiz, porque naquele momento, todos atuavam como juízes dela. E aí, observando que a pecadora, agora palavras de Humberto de Campos, lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam, palavrinha difícil, ainda bem que a Febe colocou aqui embaixo, que é orvalhar. Num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Que ele podia. Ele não tinha pecado naquela encarnação, ele não tinha errado. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Quando fala assim, Jesus não tinha pecado, um dia, eu lembro da minha filha, perguntar assim, a gente falando aqui em casa, né, de espírito puro, não sei o que e tal, ela falava assim, papai, mas Jesus nunca errou? Eu falei, filhinha, já, mas antes de ser Jesus encarnado, né? Ali, espírito puro não errou. Mas antes, ele não foi criado daquele jeito, ele foi criado espírito simples e ignorante. Porque não tem privilégio na lei divina. Porque se Deus privilegia um indivíduo, acabou, ele não é mais justo. Ele não é mais imparcial. Se um dos 7 bilhões de encarnados agora for privilegiado por Deus, acabou. Aí ela perguntou assim, mas o que é que Jesus errou? Eu falei, aí também não, minha filha, aí não dá também para saber, né? Mas, enfim, mas o fato é esse. Naquela encarnação, quem podia tacar pedra era Jesus, quem estava ali, e não tacou. Então Jesus não apoiou o erro. Alguém pode pensar assim, mas Jesus concordou. Não. Ele fala, vai e não peques mais. Ou seja, ele não apoia o erro, mas também não condena. Eu sabia que ali fazia parte também, enfim, das provações que aquela mulher não resistiu, não superou, como muitos de nós também não resistimos, não superamos. E aí ela sai, vai dizer que Humberto de Campos, com uma sensação nova no espírito. E aí, é claro, né? Imagina como ficaram os discípulos de Jesus, olhando aquela cena. E aí um deles perguntou, mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus chamou ela de mulher. Aí já vem um deles ali, e aqui não falou quem, né? Mas enfim, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Aí Jesus dá uma resposta que é simplesmente sensacional. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais infelizes. Não seria justo agravar-lhes os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Isso aqui agora, gente, é Jesus ampliando a nossa visão sobre aquele que nós consideramos criminoso. Porque é muito difícil, para não dizer impossível, a gente simplesmente olhar para alguém que está encarcerado neste momento e só tacar pedra, e só desejar pena de morte. A gente conhece o que aquele indivíduo passou, e eu não estou aqui dizendo que, então vamos... Não estou questionando as nossas leis, que precisam ser aprimoradas. Só entrando nesse assunto rapidamente, essa ideia extremamente punitivista está mais do que provada que, de certa forma, não funciona.
Porque o Brasil praticamente triplicou a sua população carcerária, né, nas últimas décadas, e o problema da violência, de certa forma, não é resolvido. Então é necessário olhar, em especial, por exemplo, para 2 pontos: para a educação e também para a família e também para outras questões que envolvem a sociedade. Então é necessário, quando a gente vai olhar para um fato, para alguém, e entender todo o contexto, toda a estrutura. Porque talvez alguém que está numa situação mais confortável não faz ideia do que o outro vivencia. Então a gente precisa, por isso que é importante a gente não sair desejando isso, desejando aquilo, tem que matar, tem que fazer, tem que torturar, porque é complicado. Então Jesus faz esse tipo de provocação agora nos discípulos. Vamos lembrar aqui, uma frase importante: ignora o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. E, de certa forma, todos nós ignoramos, porque ninguém conhece perfeitamente o outro. Na verdade, a gente custa conhecer a si mesmo, né? Eu estou dizendo custa, não estou sendo generoso, porque a gente não se conhece. Se a gente for, de fato, olhar para os nossos conflitos, a gente vai ver quanto, né, até a gente é complicado de se entender. Então, entretanto, agora João fala, ela pecou e fez jus à punição. Não estará escrito, olha a lei, que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Aí o mestre sorri, sem se perturbar, e esclarece, diz Humberto de Campos. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Jesus não está contestando isso. Não está negando o pecado, o erro. Quem estará irrepreensível na face da terra? E agora Jesus parte para um ponto que ele adorava, que é falar dos fariseus, dos hipócritas, dos sepulcros caiados, enfim. Ele diz assim: há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Vejam isso. Porque eles estão olhando para ela que prostituiu o corpo. Jesus agora amplia a reflexão e fala dos poderosos, que prostituíram o quê? A alma. E continua. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. Então alguém está acusando aí a galera, o que a gente chamaria hoje, muitas vezes, dos barões, da elite e tal, de ter, enfim, prostituído a alma? A hipocrisia, diz Jesus, costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. E aí a gente vai remeter ao quê? Essa pequena fala aqui, parábola do filho pródigo. Deus é o Pai da bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Que é a essência daquela parábola. Bom, aquela parábola, claro, ela merece... Na verdade, tem livros escritos sobre ela. A gente faz seminários só sobre aquela parábola. Mas a gente pudesse resumir, é o seguinte: aquele pai não é um pai humano, aquele pai é Deus. Aquele pai é Deus, que recebe o filho pródigo, aquele que pega a herança antecipada, gasta de forma irresponsável, cai em si, ou seja, arrepende-se e faz o caminho de volta. E quando ele volta, ali tem detalhes, enfim, maravilhosos. O pai corre em sua direção, o que é um detalhe impressionante, porque o ancião naquela época não tinha o hábito de correr. Então, quando Jesus conta desta forma, é para mostrar, olha, o pai ficou tão feliz que até correu. Porque o ancião naquela época, ele era conhecido também pelo andado. Ele tinha um andado que as pessoas respeitavam. Era alguém
que todos olhavam e admiravam, até pela postura. Então ele corre, abraça, beija, coloca sandália, anel, manda matar no vidro cevado, tudo simbólico, para mostrar a alegria deste pai ao receber um filho que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e reviveu. Então aquele pai é Deus e aquele filho somos nós. Aquele filho somos nós que pegamos as bênçãos divinas que ele nos dá, que ele nos oferece, a gente gasta isso de uma maneira irresponsável na vida, e ninguém é para ficar assim, puxa vida, me prostituí, puxa vida, fiz isso, fiz aquilo, prostituí o corpo ou a alma, pegando aqui os dois exemplos citados por Jesus, e agora, Deus não gosta mais de mim? Deus gosta de você, meu irmão, gosta de mim, gosta de todos nós, porque Deus, as palavras de João, Deus é amor. E quem ama de verdade não coloca condições no seu amor. Eu te amo se. É a gente que faz isso. Ah, eu te amo, mas só se você formar em direito. Ah, eu te amo só se você torcer para o Vasco. Ah, eu te amo só se você votar nesse político, só se você mudar para minha cidade, só se você for dessa profissão. É a gente que coloca essas coisinhas. Deus, que é amor, nos ama e ponto. Agora, esse movimento de volta para o Pai, cada um escolhe a hora de fazer. Então, esse aqui é um ponto fundamental da fala dele. E aqui ele vai dizer, poder-se-ia desejar, para quem pensa assim, mas e aí vai ficar por isso mesmo, né? Cadê a justiça divina, né? Jesus fala, poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Meus irmãos, questão 621, no Livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus? Está na consciência. E Leon Denis vai nos dizer que é lá que está o nosso juiz. Porque lei remete a juiz, remete a julgamento. Então é nós, de certa forma, nos condenando. E quanto mais rigorosos formos para com os outros, mais seremos rigorosos conosco mesmo. Porque é uma medida estabelecida por nós. Por isso a bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque receberão misericórdia. É simples. Porque aquilo que eu ofereço, eu recebo. Porque ninguém dá o que não tem. Né? Para oferecer alguma coisa, eu tenho que ter. Se eu tenho, aquilo é do meu espírito. Então eu ofereço misericórdia porque eu tenho misericórdia no coração. Então, automaticamente, esse receberá misericórdia é porque já está com você. Então, vamos avançar aqui um pouco. Outra reflexão de Jesus. Quantas vezes lhe terá faltado pão à boca faminta? Ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Meus irmãos, às vezes eu fico me refletindo assim, em relação até às prostitutas mesmo. Que o melhor tem alguns locais, a gente passa assim, a gente as vê na rua e tal, a gente fica, é de sentir pena. É de sentir pena. A gente imaginar o que elas passam. Tanto nesse sentido de, às vezes, né, do pão faminto e do carinho. Porque você se relacionar com alguém que, enfim, não lhe oferece carinho. Então, se a gente, de repente, ampliar um pouco o olhar, ao invés de condenar e de julgar, a gente vai passar para o movimento que é o que o Cristo propõe, que é o do acolhimento, mesmo que seja em espírito. E aí, o que foi o que Jesus fez? E que provocou nela, voltando no Humberto de Campos, nova sensação. Avançando aqui um pouco, Jesus vai dizer que a terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Então vejamos, nós estamos no hospital. E o Evangelho é justamente o remédio.
William, então quer dizer que nós estamos doentes? Eu tenho que dar essa notícia para vocês, né? Eu sinto muito, lamento. Já falei de coisa tão boa aqui e agora tem que falar coisa ruim. Estamos doentes. Jesus não veio para os sãos. Vocês lembram dessa fala? Veio para os doentes. Aqui estamos. Sejam bem-vindos. Aí eu lembro de uma música do Renato Russo. Índios, mais atual do que nunca, nos deram um espelho e vimos o quê? Um mundo doente. Porque o mundo é isso. Nós não adianta falar assim, esse mundo tá ruim. Beleza, a gente faz parte dele. E aí? Vamos transformá-lo. A partir de onde? Da nossa própria transformação. Sem desconsiderar a responsabilidade que nós temos uns com os outros. Isso se chama solidariedade. Porque se a gente buscar transformar só a si mesmo, ignorar o outro, fechar a porta, não me importo mais com o mundo, isso é egoísmo. Lei de sociedade implica não basta viver, é necessário conviver. Um fermento, por exemplo, por melhor que seja, eu já adianto que de culinária eu não entendo nada, mas esse pontinho eu consegui decorar de uma palestra que eu ouvi certa vez, refleti e eu tenho que concordar. Um fermento pode ser maravilhoso, o melhor do mundo. Se você pega o fermento e coloca numa vasilha e guarda no armário, eu pergunto, que sentido faz ele ser bom? Para que existe o fermento? Para levedar a massa. Agora, o fermento, para cumprir o seu papel, quem entender de cozinha aí, né, me ajuda. Você não pode se preparar a massa, jogar o fermento por cima assim. Você vai ter que provocar o atrito. E a partir do atrito, depois de um tempo de repouso, é que a massa leveda, a massa cresce. Onde é que eu quero chegar com isso, William? De certa forma, nós somos o fermento. E para levedar essa massa, o contato é necessário. É necessária a convivência, para que a massa, que é a sociedade, cresça. Lembram da parábola do fermento de Jesus? Uma mulher pegou fermento em 3 medidas, colocou para que a massa levede. É mais ou menos isso que eu acabei de falar agora. Nós somos o fermento, a massa é a sociedade. Essas 3 medidas a gente pode relacioná-las com as 3 revelações, Moisés, Jesus e Espiritismo, que vão caindo e ajudando essa massa a crescer. Então vamos avançar aqui um pouco, já nos encaminhando para o final, porque aqui Jesus vai dizer que é por isso que não condena o pecador, para afastar o pecado. E em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Puxa vida, né? Como é bonita a forma como Humberto Campos nos traz tudo isso. E aí, terminada a explanação, né, João passou a refletir e os outros também. E vamos avançar aqui, porque passado um tempo, Jesus vai no templo e começa a chegar perto dele paralíticos, cegos. Jesus vai curando e curando e curando. E aí Tiago pergunta para Jesus: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que ele pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Isso aqui é uma questão que a gente tem que refletir muito no movimento espírita. A gente olha para alguém assim e fala, ixi, esse aí é cego, deve ter estourado o olho de alguém na outra encarnação. A gente olha, isso aqui é isso, deve ter feito muita maldade. Será que é assim que funciona? Quase que uma lei de talião? Que a gente só adapta para a lei de causa e efeito. Não quer dizer que a gente não receba as consequências, e não quer dizer que alguém que fez um mau uso, né, de alguma parte do corpo não reencarne com aquela parte do corpo com alguma limitação. Acontece? Acontece. O que a gente não pode estabelecer é uma matemática. Do tipo, fez isso, recebe aquilo. Fez aquilo, recebe isso. Porque fez isso, você tem
1 trilhão de formas de reparar aquilo que você fez de errado, e não só uma. Ah, não, você matou, vai ter que morrer. Ah, não, todo mundo que foi assassinado é porque um dia já matou alguém. Então a gente começa a trazer a lei de talião de Moisés para os dias atuais, e isso é um equívoco que a gente precisa tomar muito cuidado. Jesus responde para Tiago: acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder, abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios. A alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria paz. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios, na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Uma vez eu ouvi uma reflexão muito interessante em relação já que eu falei aqui de pena de morte e tal, né, de que quem matou tem que ser assassinado. Que a pessoa diz assim, William, mas o que alguém que matou um indivíduo pode fazer para reparar, já que a vida daquele que foi morto não tem volta? É uma reflexão. E aí? Que tudo bem, se eu bato num carro, eu vou ali, pago, conserto, falo, pronto, reparei seu carro, está reparado. Esse é um ponto. E aí, uma pessoa me lembrou, falou, este que tirou a vida de um, ele pode muito bem reparar o seu próprio erro, salvando a vida de outro ou de muitos. Então, há inúmeros casos de pessoas que hoje são voluntárias no CVV, Centro de Valorização da Vida, que em algum momento, já, entre aspas, vamos usar esse termo só para a gente entender, foi criminoso e agora caiu em si, arrependeu-se e atua salvando vidas. Eu estou citando o exemplo do CVV, mas são muitas as formas que a gente tem de salvar vidas. Mas aquela mulher que um dia abortou e agora como é que faz? Ela vai ter que ser abortada numa outra encarnação? Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. As leis divinas têm N formas de que todos nós, todos, sem uma única exceção, nos reajustemos perante a própria lei a partir do amor. Lembremos de Jesus com Maria de Magdala, capítulo 20 desse livro. O amor cobre a multidão de pecados. Não é o sofrimento, porque o sofrimento é um meio para que a gente ame. Às vezes, quando a gente está muito rebelde, a gente acaba sofrendo. Mas o sofrimento não é o fim, o sofrimento é só um meio. Então não é a doença que cobre a multidão de pecados, é o amor que às vezes eu desperto em mim a partir da doença. Vocês estão entendendo? Não está ficando muito confuso não, né? Que a gente pensa assim, que Deus reajusta o indivíduo a partir da doença. Opa, ficou doente, está reajustado. Eu posso ficar doente e fazer um mau uso da doença. E eu posso, a partir da doença, me agravar ainda mais perante o quê? A minha própria consciência. Mas eu posso, a partir dela, edificar uma grande encarnação. Então, tudo depende da forma como eu me coloco diante da situação em que eu estou, em que eu me encontro. E aí, para a gente encerrar, vai destacar aqui Humberto de Campos. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizava os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, vejam isso, meus irmãos, 30.000 desses servos a quem se negava qualquer bem do espírito
foram crucificados numa festa. 30 mil. Próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigos suaves. Então, quando você era sentenciado com açoite, falava assim, só o açoite, tá bom. E esse era o ponto da época. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos, não é assim, teve isso aqui e acabou. A gente viu o que aconteceu com a história, né, depois de Jesus e dentro da própria Igreja Católica. Mas aos poucos, o espírito do mundo foi sendo modificado. A substância evangélica do ensino inolvidável, que é inesquecível, penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva, por todos os meios ao seu alcance. Esse aqui é um ponto que, se eu falei do encarceramento em massa que acontece no Brasil, então o problema não é você isolar o criminoso, é que não é feito o que está colocado aqui por Humberto Campos, que é auxiliar-lhe a reforma definitiva, por todos os meios a seu alcance. Aqui em Minas nós temos um exemplo de sucesso, que são as APACs, que tem um índice de ressocialização muito mais alto do que os presídios comuns. E lá você tem, claro, há critérios para fazer parte de uma APAC, mas, enfim, não se tem o que a gente observa comumente nesses presídios, em que você tem, às vezes, 100 pessoas num ambiente que comporta 50. E que a regra é, né, e não estou nem aqui culpando os carcereiros, nada não, é porque tem que se fazer uma reforma no sistema prisional urgente, na lei, enfim. Mas o fato que eu quero prender é violência e maus tratos raramente produzem os efeitos desejados, que seria a recuperação de um criminoso. Isso está mais do que provado. E é a velha frase, violência gera violência. O indivíduo pratica a violência, entra no sistema penitenciário e ele, às vezes, sai de lá mais violento do que quando entrou. Às vezes, porque eu nunca generalizo. Os menores delinquentes, diz aqui, foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade. E os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Vejam que interessante, né? Então, mesmo hoje, com todas essas injustiças que acontecem no Brasil, com esses maus tratos, que eu acabei de citar vários deles aqui, ainda assim é necessário considerar que houve um avanço, e parte desse avanço foi graças ao que Jesus estabeleceu naquele momento com aquela que nós chamamos a mulher adúltera. Meus amigos, eu agradeço, né, a todos que participaram, ao convite feito pela Eugênia, enfim.